Vamos dar um tempo para o pessoal começar a chegar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o tema, nós vamos conversar um pouco sobre os 3 tipos de ordem que as crianças precisam. Vamos dar mais um tempinho. Vocês estão me ouvindo bem? Só pra gente se organizar. Dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo. Oi, Larissa. Oi, Ricardo. Então vamos começar. Deixa eu desligar a nossa música. Eu gosto sempre de começar com uma musiquinha. Então vamos lá. Opa, desligar aqui. Antes da gente começar esse tema sobre as ordens que são importantes para a criança, a gente precisa primeiro entender o que é importante para a criança, né? Então, assim, antes da gente falar, a criança precisa de ordem, eu primeiro tenho que entender o mundo da criança. Eu tenho que entender o que para ela é importante, o que para ela não é importante. Então, primeiro a gente tem que separar. Montessori fala muito sobre o trabalho da criança, que é o trabalho mais importante que ela tem, porque a criança está construindo o mundo. A criança está se construindo. Então, o trabalho da criança ele é mais importante do que o trabalho do adulto, né? Então, assim, a gente tem que pensar primeiro que o adulto, ele trabalha para construir coisas externas, não é? Então, ele constrói a casa, ele constrói planilhas, ele constrói coisas. A criança, muito pelo contrário, porque o trabalho do homem é para fora, o trabalho da criança é um trabalho para dentro. Então, diariamente, a criança está fazendo aquele trabalho de se construir. E se a gente não consegue perceber que ela está fazendo um trabalho, né, para dentro, porque não é visível para nós, para ela é muito importante. Por isso que Montessori fala, e ela estudou muito sobre a infância, que sim, a criança ela tem que ser valorizada no tipo de trabalho que ela faz, que muitas vezes nós não damos valor. Então, primeiro começar a separar que o trabalho do adulto é diferente do trabalho da criança, porque a criança está construindo a humanidade. A criança está construindo quem ela vai ser, o vir a ser. E por isso que a gente fala que é tão importante agora a gente cuidar da infância, que é muito importante agora a gente olhar para ela como não como um ser menor, mas como um ser em potencial que tem tudo para se transformar numa grande pessoa. Então, quando a gente fala de ordem, quais são os 3 tipos de ordem, a gente primeiro tem que pensar que para a criança conseguir trabalhar, né, organizar a sua parte interna, ela precisa de uma ordem externa a ela. Ela precisa que esse ambiente seja propício para ela conseguir se organizar. Bem-vindo, bem-vinda, eu tô vendo que tá gente chegando. Então, a gente estava conversando sobre a ordem da criança e como é importante para a criança, quando a gente fala que, né, do trabalho da criança, a gente saber valorizar esse trabalho. Então, primeiro assim, quando a gente começa a conhecer o que é importante para a criança, as fases da criança, ela nos permite 3 coisas, tá? O primeiro que é acalmar a nossa própria pressa em ver ela se desenvolvendo. Então, essa é a parte principal, porque quando a gente entende a fase que a criança tá, o que ela precisa naquele momento e o que eu, enquanto adulto preparado, posso fazer para ajudar ela, fica mais fácil esse fluir do crescimento dela e desenvolvimento. Então, o primeiro ponto é nos acalmar das nossas próprias pressas, das nossas próprias impaciências, porque não é a criança que vive ansiosa, muitas vezes é o ambiente que a criança tá, que leva ela também a tomar aquilo como normal. E ela cresce nessa normalidade de ver as coisas assim. A segunda coisa, o segundo ponto, quando a gente começa a entender a fase das crianças é saber que tudo tem fases. E saber que eu preciso respeitar essa fase que meu filho tá, para que ele possa se desenvolver. Terceiro, quando a gente começa a entender a fase das crianças, que é o principal para mim, é o adulto não atrapalha. E muita gente fala, nossa, Damaris, como assim, né? Porque muitas vezes, quando a gente não conhece a fase que a criança tá, a gente acaba atrapalhando. A Luana escreveu, acho que nossas expectativas atrapalham. Sim,
porque a gente não entende todo aquele trabalho interno que a criança está fazendo e a gente quer de fora colocar alguma coisa para ela. Quando a infância é viver de dentro para fora, é ela florar de dentro para fora, é ela começar a viver de dentro para fora. Por isso que a gente fala que as crianças não aprendem pela linguagem. Então não adianta eu falar para ela, filho, para subir no sofá tem que tirar o tênis. Ele vai na hora que ele fez, mas no dia seguinte ele não vai lembrar, porque a noção de tempo da criança é diferente da nossa noção de tempo. Então, para a criança, eu preciso trazer experiências. Então, quando ela estiver subir no sofá, eu tenho que ir lá com ela, tirar o tênis, colocar do lado. No outro dia, ela já não vai estar, né? Essa questão de tempo, ela não vai lembrar disso. Então, eu preciso de volta, ir lá com ela e tirar o tênis. Não é porque eu falei que ela precisa tirar o tênis para subir no sofá. É porque ela foi experienciando repetidas vezes isso e agora ela se empoderou daquilo. Então, aquilo já faz parte dela. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E eu vou repetir por que é importante a gente entender a fase das crianças, tá? Primeiro, para a gente nos acalmar da nossa própria pressa de fazer as coisas, tá? O segundo, saber que a criança tem fases e que se eu estiver atenta à fase que a minha criança tá, mais eu vou poder ajudar ela. E o terceiro é não atrapalhar o desenvolvimento da criança. Daí as pessoas falam, mas eu não vou fazer nada. Gente, a criança tem um guia interior, a criança tem um guia biológico que vai levando elas para os desafios que ela quer fazer. Então, ela quer subir e descer a escada, ela quer pular, ela quer brincar, ela quer fechar e abrir a tampinha. Tudo isso é o próprio guia dela mostrando. Pode ver, se a gente der um brinquedo para a criança, geralmente o que ela vai querer? Ela vai querer o que está na tua mão. Ela vai querer brincar com o pacote, ela vai querer brincar com a chave do carro. E aqui vale um ponto muito legal a gente colocar, que é quanto mais ativo é o brinquedo, tá? Quanto mais coisas o brinquedo faz, então ele acende a luz, ele se mexe, ele vai de um lado para outro, ele já vem pronto. Hoje em dia tem muitos brinquedos muito prontos. Então, quanto mais ativo é o brinquedo, mais passiva é a criança. E quanto mais passivo é o brinquedo, que é aquele que traz toda a oportunidade para a criança brincar, para ela manipular, para ela mexer, para ela montar, mais ativa é a criança. Então, a gente também tem que... Esse aí foi só um ponto extra aqui, porque a gente também tem que cuidar com os brinquedos e com o que a gente oferece para os nossos filhos. Porque se eu quero que ele, né... Essa fase que as crianças estão é muito da mão. Em Montessori, ela fala que a criança desenvolve a inteligência pela mão, que as mãos são os instrumentos da inteligência da criança. Então, lógico que a criança vai querer mexer em tudo, lógico que a criança vai ter que pegar, porque esse é o instrumento dela de aprendizagem. É isso que fortalece ela nesse momento, tá? Então, se é pelos sentidos que a inteligência, que o desenvolvimento acontece na criança, eu preciso permitir isso. Mas, para a criança poder se organizar internamente, eu preciso, enquanto adulto, também proporcionar para elas ambientes organizados externamente. E é sobre isso que a gente vai falar. Até aqui, tá tudo bem? Só coloca um joinha ou manda um coração, só para ver se vocês estão seguindo essa linha de raciocínio para a gente entrar relativamente no que interessa agora, tá? Só manda para mim se tá tudo bem. Tem alguém aí? Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Ah, tudo bem. Então tá. Então vamos continuar, tá? Foi em todos os seus estudos que a Maria Montessori começou a perceber na observação com as crianças que todas as crianças passam por períodos que são mais sensíveis. O que é isso? São períodos que a criança fica... Ai, adoro esses corações, gente! Que às vezes parece que eu tô sozinha aqui. Obrigada. Então, esses períodos sensíveis, voltando agora para me concentrar aqui depois dessa chuva de corações. O que acontece é que ao longo do tempo, as crianças, elas ficam mais sensíveis a determinados estímulos do que as outras. Então, isso a gente pode ver.
Tem horas que as crianças parece que, né, que falam, é o terrible two, que ela quer fazer tudo. E tem um momento que a criança quer mexer muito com as coisas com a mão. Então, assim, são períodos sensíveis, tá? Isso aí não quer dizer... Por que existem esses períodos sensíveis? Porque são períodos que a criança passa e que o desenvolvimento dela é melhor para determinadas coisas ou outras. Não que um exclua o outro, tá? São períodos que a criança passa em que ela tá mais aberta, é como se assim, as janelas da aprendizagem estivessem abertas para ela. Então, ela vê o mundo de uma forma diferente, os interesses dela são diferentes, e por isso que é importante a gente saber qual é o interesse da criança para poder ajudar nesse sentido. Então, assim, nessa fase do período sensível, ela tem mais prazer em fazer determinadas coisas, ela, emocionalmente, ela fica mais estável quando ela pode fazer aquelas coisas. E isso que eu falo, né, que é a gente seguir o fio de vida da criança. Então, assim, se eu sei o que é importante para ela nessa fase de vida que ela tá vivendo, eu vou conseguir ajudar. E muitas vezes a gente quer conter a criança nas brincadeiras, fique parado um pouco, fique aqui um pouco, mas a gente perde toda essa explosão de coisas assim que a criança tem para desenvolver. Um ponto muito importante para a gente falar aqui, quando a gente fala de períodos sensíveis, as pessoas vão logo correndo atrás de tabelas, né? Então, deixa eu ver em qual tabela, em qual fase do período sensível o meu filho tá. O que é importante de deixar bem claro é que não existe idade exata, tá, gente? A gente coloca isso pra gente se organizar, nós enquanto adultos, sabermos mais ou menos quais são os períodos, mas não que a criança fez 2 anos, ela entrou na tabela tal, 3 anos ela foi para outra tabela. Não é assim, o desenvolvimento humano, e isso a gente tem que deixar muito claro, o desenvolvimento humano não é fixo, fechado e definido. O desenvolvimento humano é aberto, é incrível e é infinito. E isso que a gente tem que sempre ter na nossa cabeça quando a gente fala de criança. E isso a gente só vai conseguir fazer quando a gente conhece e observa a criança que está na nossa frente. Então, hoje a gente vai falar sobre o período sensível da ordem, que foi o que mais ganhou na nossa votação, mas é importante a gente saber quais são, mais ou menos, os períodos sensíveis, e mais pra frente a gente pode falar sobre esse tema, tá? Então, tem o período sensível do movimento, da linguagem, dos detalhes, do desenvolvimento dos sentidos, refinamento dos sentidos, da música, da matemática, da leitura, enfim. São todas etapas que a criança vai passando para desenvolver. Por isso que a gente fala aqui, quando a criança é muito pequena, eu preciso proporcionar mais um movimento para ela. Quando ela começa, né, a querer falar, eu preciso me focar mais na linguagem. Depois são os detalhes. Depois a ordem. A Paula já ia perguntar sobre idade. Gente, e assim é muito interessante, porque eu não posso querer pegar meu filho e encaixar ele, né? Eu não posso querer pôr ele, então é aqui, é isso e pronto, eu não vou mais olhar os outros. Às vezes a minha criança está numa fase diferente e às vezes ela está numa outra fase. O período sensível da ordem, ele acontece geralmente dos 2 aos 4 anos. E vamos pensar agora na criança de 2 aos 4 anos. Muita coisa importante já aconteceu na vida da criança. Então ela já se desenvolveu fisicamente através, né? Então ela já passou pelo período do movimento, está passando pelo da linguagem. De 2 aos 4 anos, ela já alcançou o que a gente chama uma independência física. Então, ela já anda, já pega, já carrega, já empurra, já levanta, já constrói. Ela já chegou nessa fase de desenvolvimento físico. Todo esse esforço da criança em fazer tudo isso gerou uma outra habilidade nela. Sabe qual é? A vontade. Então, daí as pessoas falam assim, ela tá no terrible two, né? E não é, quando a gente descobre que não é terrible two, que não é, tá, uma criança tá impossível, não, porque ela já passou pela independência física e agora isso aí gerou para ela uma habilidade de vida, que é a vontade, que é aquele eu quero ou aquele não quero. Veja que importante a gente ressignificar esses terrible twos para, nossa, o meu filho agora gerou a habilidade da vontade, que maravilha ele querer e não querer as coisas. Tá vendo que quando a gente começa a entender o desenvolvimento humano, fica muito mais fácil a gente conseguir entender o que a criança está passando. Então, nesse período da ordem, o que a criança precisa? Ela precisa ousar mais. Ela precisa também definir o que ela quer, o que ela não quer, os gostos dela. Ela precisa se sentir segura.
Agora, antes, até os 2, 4, né? Ela precisava muito da presença da mãe e do pai, ela se sentia segura com a mãe e com o pai. Agora, nessa fase, além de se sentir segura com a mãe, com o pai, com a família, a criança precisa se sentir segura com o ambiente que está à volta dela. E isso é um ponto muito importante a gente pensar, porque quando a gente fala como que a criança vai se organizar internamente se o ambiente externo não é organizado. E aqui, gente, um parênteses bem grande, que quando a gente fala de ordem, de ambiente organizado, muitas pessoas ficam falando, nossa, tem que estar tudo no lugar sempre, as coisas têm que estar arrumadinhas, não pode ter a criança brincando. Gente, é muito pelo contrário. Agora que a criança tem essa necessidade, essa vontade de conhecer como o mundo funciona, a gente precisa também mostrar que as coisas também funcionam de um determinado jeito e de uma determinada forma. Porque o que acontece? A criança, ela observa primeiro, ela absorve, ela se organiza internamente e daí ela age. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Fingem que vocês trabalham numa empresa já faz um bom tempo e você chega um dia lá na tua empresa e você se percebe que tudo mudou de lugar. A tua mesa já não é mais no mesmo lugar, o café que você toma não fica mais no mesmo lugar, o seu trabalho, o seu computador não tá nem mais na sua mesa, você nem sabe onde tá a sua mesa, daí o que acontece? Você vai lá, você se adapta nesse dia, o teu trabalho não rende muito bem, você se reorganiza internamente. Gente, eu com mudança, eu fico nervosa, eu não sei vocês. Então a gente se adapta, se reorganiza, a gente acha daí que sabe onde tá as coisas, né? Daí a gente vai pra casa. No dia seguinte a gente volta no nosso trabalho e a gente descobre o quê? Que tudo mudou de volta. O que acontece? A gente se desestrutura de volta, daí isso gera uma angústia, daí eu tenho que me adaptar de volta, conhecer as coisas de volta. Gente, isso eu tô falando no tempo do adulto, que já desestrutura o adulto. Agora, imagine isso aí para a criança, que não tem essa noção de tempo como nós, ela não sabe o que foi o ontem e o que é hoje, ela tá vivendo o momento presente, e ela precisa toda hora estar se reorganizando, se readaptando, se reestruturando. Isso aí é muito cansativo para ela. E Maria Montessori, ela fala que quando o ambiente tem uma certa ordem, isso traz a tranquilidade para a criança. Isso traz uma tranquilidade de ação, uma tranquilidade de saber, nossa, aonde que eu vou querer ir agora? Qual o desafio que eu vou querer agora? E aqui vale muito a pena a gente falar sobre a questão que eu já falei algumas vezes, que as crianças não são hóspedes na nossa casa. Né? Então a gente casa, a gente se adapta, a gente troca a nossa cama, a gente vê uma casa, a gente vê a decoração, a gente organiza isso. E quando a criança tá num espaço, e ela não vê que ela faz parte daquele espaço, é como se ela fosse um hóspede. Então, sim, a criança tem que poder pegar uma água para tomar. A criança tem que poder viver naquele espaço que ela tá. A criança tem que poder também deixar os seus brinquedos em um determinado lugar, né? Então, assim, a gente tem que começar a colocar as crianças na nossa rotina. E uma das coisas muito importantes a gente colocar aqui é que quando a gente culpa a criança, a gente não resolve o problema. Porque a criança não é o problema, né? Então, assim, se alguma coisa tá acontecendo ali, eu tenho que fazer todo aquele meu olhar para ver o que pode estar gerando um comportamento nela ou não. Enfim, essa foi a nossa introdução e agora a gente vai entrar mesmo nesse período da ordem. Quais são os tipos de ordem que para a criança são importantes, tá? O que acontece? Se as coisas na minha casa acontecem sempre do mesmo jeito, com ordem, isso traz tranquilidade. E isso traz tranquilidade para a criança. Primeiro, a gente tem que pensar que a criança, para ela desenvolver essa ordem interior, ela precisa e depende do mundo adulto para conseguir desenvolver a mesma característica no pensamento dela. Então, ela precisa de uma ordem externa para ajudar ela a se reorganizar internamente. Quando a criança tem bem formado isso dentro dela, isso traz tranquilidade para agir. Quando ela não tem isso, traz uma angústia e traz outros tipos de comportamento, né? E a gente não vai falar que o comportamento é por causa da falta de ordem ou não, mas sim, quando as coisas são organizadas externamente, a gente ajuda a criança a se organizar internamente.
E o que acontece? A gente pode ajudar a criança tornando as coisas mais regulares e previsíveis. O que a gente vai falar agora é sobre isso. Como eu posso trazer esse ambiente regular e previsível para um dia que a gente sabe que muitas vezes, né, não é todo dia igual. Mas nós, seres humanos, a gente gosta de rotina, a gente precisa da rotina. Então, a primeira ordem, quem quiser anotar aí, anota porque vale a pena. A primeira ordem que as crianças pequenas precisam é da ordem do ambiente, tá? E o que significa isso? Cada coisa em seu lugar e o lugar é sempre o mesmo, tá? Então, manter a casa em ordem é essencial, mas não é aquele em ordem que a gente estava falando, de estar toda hora brilhando, de estar, né, tudo assim, brilhando e as coisinhas nos seus lugares. Não. Se os pratos são na pia, os livros são na mesa, as roupas são no cesto, os brinquedos ficam aqui, os livros ficam aqui. Se a gente puder encontrar coisas sempre nos mesmos lugares, a gente pode ter a certeza da previsibilidade e a gente se sente seguro e tranquilo. Se nós somos assim, lembra que eu dei o exemplo do trabalho, quando você chega toda hora o trabalho está mudando de lugar? Nós adultos, não gostamos quando as coisas saem, né, da nossa ordem, da nossa previsibilidade. Imagine as crianças que ainda não têm nem estrutura para lidar com essa ordem. Então, gente, não é os pratos estarem na pia todos empilhadinhos, todos arrumadinhos. Não, o lugar de prato é ali. Os livros são aqui, os brinquedos são aqui. Então, a gente vai dando estruturas externas para a criança poder agir no mundo. Então, quando ela acordar e for a hora, por exemplo, dela brincar, ela vai saber onde ela vai encontrar as coisas. Ela vai ter uma tranquilidade de saber que ela não precisa sair caçando onde estão as coisas. Isso é muito importante. E todos esses estudos desse período sensível da ordem, Montessori fez observando as crianças. E teve um dia que ela conta uma história no livro A Criança dela. Ela conta a história que tinha uma criança que não parava de chorar desde a hora que chegou. Chorava. E ninguém conseguia, né, satisfazer a criança. E daí a Maria Montessori viu que tinha um macaquinho de pelúcia no chão. Ela foi lá, pegou o macaco e colocou o macaco em cima da mesa, que era o lugar que ele ficava. E a criança parou de chorar. Então, assim, esse é um exemplo de vários que ela já estudou e já testou. E que sim, que a ordem é importante para a criança. A segunda ordem que é importante a gente falar é a ordem do tempo. Para a criança, ela não consegue separar, né? Agora são 7 horas da manhã, eu preciso fazer isso. Agora são 7h15, eu preciso fazer isso. A criança, ela não tem essa capacidade, porque para a criança, o tempo é um fluxo contínuo, né? E ela marca o tempo pela repetição de pequenos ciclos ou pequenos rituais. Quando a gente fala que precisa ter uma rotina, né? E que a gente não tá falando dessa rotina do relógio, né? Então, eu adultos, eu sei qual é a rotina do relógio, a criança não sabe. Então, quando a gente fala de rotina, não é a rotina do relógio, mas é uma rotina de sequência. Se a criança sabe que ela acorda, ela vai ao banheiro, ela faz xixi, ela troca de roupa, ela toma café da manhã e ela brinca, e se todo dia as coisas acontecem da mesma forma, isso vai trazendo uma segurança para ela. Então, daí a gente fala, né? Hoje em dia, todo mundo com a vida atribulada, não é todo mundo que consegue, mas se a gente conseguir pegar 2 blocos de tempo, amanhã e à noite, se esses 2 blocos de tempo forem organizados e forem da rotina, isso aí vai trazer sossego tanto para amanhã quanto para a noite. Né? E aqui uma coisa muito legal quando a gente fala de rotina, tem gente que faz rotina com fotos, né? Pega a criança trocando de roupa e tira uma foto, monta a rotina com a criança. Tem coisas que a criança pode escolher e tem coisas que a criança não pode escolher, né? Então, assim, eu, enquanto adulto, também não posso jogar muitas vezes na criança a responsabilidade de organizar uma rotina. Mas, por exemplo, para mim, enquanto adulto, faz diferença a criança tomar banho antes da janta ou depois da janta? Faz? Não faz? Então, eu tenho que olhar para minha rotina em casa e ver o que dessa rotina eu posso deixar a criança escolher, né? Então, assim, eu fiz com as meninas aqui. O que vocês preferem? Fazer assim, né? Então, o que a gente pode fazer? Tem coisas que são imutáveis, que não pode mudar. Por exemplo, a hora de dormir é hora de dormir.
E se a hora de dormir for uma hora chata, por que eu não coloco uma historinha antes da hora de dormir? Então, tudo que a gente consegue trazer uma coisa legal para a criança, a gente consegue ir encaixando essas outras coisas que elas não gostam muito. Então, essa é uma dica assim, para a gente levar para a vida, né? Porque se a criança olha a rotina e só tem coisas que ela não gosta, aquilo vai ser sofrido para ela, não vai ser uma coisa que ela vai fazer com alegria, né? Bom, então, a primeira ordem do ambiente, a segunda é a ordem do tempo e a terceira, gente, que eu acho que é uma das mais difíceis e eu acho que é por isso que nós, pais e mães, estamos estudando e é isso que a gente procura, que o terceiro tipo de ordem é a ordem na conduta do adulto. Uau! Vou até tomar uma água. Porque as crianças precisam saber o que elas podem esperar da gente, né? Então, elas precisam saber se a gente vai reagir com tranquilidade ou se sempre a gente vai reagir gritando, brigando. A criança precisa saber que o adulto dela, né, que a pessoa que é a figura de segurança dela realmente vai dar segurança. E uma das coisas que Maria Montessori fala muito é que nós adultos colocamos muitos limites, quando na verdade a gente precisaria ter poucos e bons limites, que são aqueles que olham para a integridade física, né, para o cuidado, porque o que acontece? Quando a gente está de bom humor, a gente consegue colocar um tanto de, né, a gente consegue ter uma conduta condizente com o que a gente acredita. Quando a gente está cansado, a gente permite mais ou menos. Quando a gente está de mau humor, a gente já não permite nada, e isso é confuso para a criança. Se às vezes para ela é permitido e às vezes não, isso acaba entrando em conflito. Então, quando a Maria Montessori fala da ordem da conduta do adulto, é aquilo lá da gente ter poucas regras, né? Então, a primeira regra, a criança não pode, né, não pode se machucar. Então, eu tenho que pensar no bem da criança. Eu tenho que pensar no bem dos outros e tenho que pensar no bem do ambiente. Quando a gente consegue ser fiel a essas coisas, todas as outras coisas vêm naquela questão que a gente conversou nas últimas lives, que é, por que não? Se minha criança está pedindo, por que eu não posso deixar ela brincar agora? Será que eu não estou deixando ela brincar agora porque é mais cômodo para mim? Ou será que realmente não pode? Então, a gente tem que também pensar que muitos dos nossos nãos são dos nossos próprios comodismos. Então, a gente precisa olhar para isso. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre isso. Eu não falei no começo da live, mas vocês podem ir perguntando, tá? Sobre esses períodos que a gente vai conversando por aqui. Bom, conhecer as fases do nosso filho, conhecer o comportamento dos nossos filhos, conhecer como eles funcionam, é isso, gente, que vai ajudar a gente a quebrar as nossas velhas crenças de que o adulto manda e a criança obedece, de que eu sei e a criança não sabe. E só assim, quando a gente começa a conhecer, eu consigo transformar a relação na minha casa. Porque senão vem tudo aquilo que eu aprendi quando eu era criança e que eu não aceitei, o que eu não gostei. E o que a gente faz quando a gente vai escapar de um perigo? A gente sempre busca o caminho mais rápido. E o caminho mais rápido é aquele caminho que já se fortaleceu neuralmente na gente quando a gente era criança, mesmo que a gente não acredite. E por isso que tem gente que fala assim, mas eu não sei porque eu fiz isso. Gente, é normal, nós somos seres humanos, é normal a gente sair do sério, é normal a gente explodir, mas não é normal eu explodir com o meu filho, pro o meu filho. Não é normal eu falar coisas pro meu filho. Então, assim, a gente precisa conhecer como as coisas funcionam para poder transformar. Sabe aquilo de quando a gente sai, o nosso filho às vezes faz uma birra ou faz alguma coisa. Eu, no começo, gente, quando eu não entendia nada disso, eu ficava com vergonha. E eu ficava com vergonha dos meus filhos, que eu queria fugir logo daquilo. Agora, a partir do momento que eu começo a conhecer que faz parte do desenvolvimento humano, que se minha criança tá chorando, tá pedindo alguma coisa, é porque é necessário para ela, senão ela não iria para esse lado. Acabar com essa ideia de que criança manipula os pais. Não, a criança está pedindo socorro para os pais. Então, a gente tem que acabar com esse ciclo. E como que eu quebro ciclos de violência? Como que eu quebro ciclos de controle? Como que eu quebro ciclos de manipulação? A gente só quebra ciclos quando a gente conhece. A gente só quebra ciclos quando a gente se transforma, quando a gente olha para aquilo e fala, nossa,
o meu filho tá nessa fase. Então não é o terrible two. Agora ele tá na fase que ele descobriu a vontade, que ele precisa ousar, que ele precisa fazer. E por que eu vou ficar querendo podar isso quando tem muitas coisas para fazer, né? Então a gente tem que olhar para isso. Então, eu só consigo transformar quando eu conheço. E esse é o meu convite para vocês, para essas nossas manhãs, para a gente se juntar, para vocês trazerem mais gente, para a gente realmente conseguir fazer a mudança. Porque a gente não consegue fazer a mudança no macrocosmos, né, no mundo, se a gente não consegue agora ressignificar esses ciclos na gente, né? A Paula escreveu, você nos colocou uma excelente reflexão. Nem imagine a cabeça da criança, uma hora fazermos de um jeito, a outra de outro jeito. Isso desestabiliza, desestrutura, tira ela da regularidade dela, então a gente também tem que cuidar. E aqui é um ponto muito importante, né? Que a gente fala, que a gente não vai surtar. A gente vai surtar, gente. Mas cada vez que a gente conhece mais, a gente vai conhecendo os sinais do nosso corpo para saber que agora é hora de parar, que se eu for conversar, vai vir uma cascata de coisas, eu vou falar coisas que eu não quero. Se eu vou conhecer que meu corpo começa, né, meu coração começa a bater mais forte, que eu começo a ficar mais ansiosa, que eu começo a ficar mais nervosa, do jeito que eu respondo, do jeito que eu olho. Então, muito é de autoconhecimento meu. Não é, eu não tenho que gerir o comportamento da criança, eu tenho que gerir o meu comportamento. Eu não tenho que tentar controlar a criança, eu tenho que controlar a minha forma de responder ao comportamento da criança. Porque a criança que cresce em um ambiente violento, ela cresce achando que violência é normal. Quando uma criança cresce num ambiente que ela é segura, amparada e cuidada, ela cresce achando que isso é o normal. Então, como eu quero que meu filho cresça, né? Então, que ele receba essas palavras que ele precisa, esse apoio que ele precisa, ou que ele fique com medo. Enfim, gente, deixa eu ver aqui que a gente combinou, meia horinha da nossa live. E eu só queria convidar vocês, sim, para me ajudarem a aumentar essa comunidade, chamar mais pessoas para a página. Eu tô com um curso agora. Era isso que eu queria falar para vocês. Quem está assistindo a live agora, eu tenho um curso que é Viver em Paz com as Crianças, com os Filhos. Quem está assistindo a live agora, eu tô dando dois cupons de desconto para comprar o curso. Então, quem quiser, manda um direct, manda uma mensagem, que vão ser só 2, tá bom? Então, é um presente, porque eu quero agradecer quem tá aqui comigo, mas que a gente consiga mesmo mudar o nosso estado de pensamento e olhar para a criança como ser único, irrepetível e maravilhosamente, e que a gente consiga amorosar o mundo. Espero que vocês tenham gostado. Gosto também dos feedbacks, quem quiser mandar, falar sobre temas. Gostaria que você falasse sobre isso. Vamos juntos, porque eu acho que só assim a gente transforma o mundo. Eu acredito em vocês, eu acredito nas crianças, eu acredito em mim, eu acredito no mundo, que sim, é possível amorosar esse mundo, tá bom? Um beijão, espero que vocês tenham gostado e até a próxima quinta. Beijo!